Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo e aqui, como sempre, o professor Eduardo. Desde já quero agradecer a sua audiência, a sua visita. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Isso é de suma importância para nós, para mostrar a plataforma do YouTube, a como eu posso dizer, a relevância, né, dos conteúdos que nós colocamos aqui. São conteúdos acadêmicos para você estudante, para você universitário, pesquisador, até mesmo curioso da matéria. Nós abordamos aqui em geral os conhecimentos de humanas, né? História, filosofia, sociologia, geografia. E é isso, turma. Hoje mais um conteúdo de história antiga, tá? Para o nosso módulo sobre antiguidade. E hoje nós vamos falar sobre Roma, a formação de Roma, a formação da civilização romana, né? Então vamos lá, turma. Roma é conhecida como a cidade eterna. Isso é dado como justificativa pelo conjunto arquitetônico que resistiu ao tempo e que marca um passado de imensa riqueza e poder. A própria língua portuguesa, né, dentre outras tantas línguas faladas, que foram originadas do contato entre o latim vulgar, falado pelos romanos, e línguas de povos vizinhos. Então, foi uma junção de dialetos, uma junção de culturas, que chegou ao nosso português, ao espanhol e tantas outras, né? O fato de o latim ter originado essas línguas nos dá uma ideia da importância da civilização romana para a sociedade atual, além da sua própria arquitetura. Então, muito do conhecimento europeu e ocidental que nós temos são originados de Roma, tá? Desde que foi fundada há mais de 2.500 anos atrás, a cidade de Roma passou por muitas transformações ao longo da história. De um pequeno povoado, a capital de um vasto império, de principal centro de perseguição aos cristãos, a sede da primeira igreja cristã criada no mundo, de uma cidade-estado à capital do Estado italiano moderno. Então são vários momentos de crescimento, expansão e desenvolvimento até se chegar ao conceito atual da Itália, né? A história antiga de Roma é dividida em três períodos. Eles foram estabelecidos com base no regime político adotado em cada momento, tá? Então, em primeiro momento, ou em primeiro lugar de formação, é a monarquia. Em segundo, a república. E em terceiro, o império. A monarquia ela começa com a fundação de Roma, em 1753. Isso a formação da cidade-estado Roma, tá? Não do início dos agrupamentos que vão se juntar ali, mas estamos se referindo à cidade-estado. E esse período monárquico vai terminar em 509 a.C., quando o último rei de Roma foi tirado do poder. A república ela se inicia no próprio ano de 1509 e termina em 27 a.C., quando Otávio Augusto recebeu do Senado o título de imperador romano. E o império vai se estender do próprio ano de 27 de Cristo a 473 depois de Cristo, quando Roma foi tomada por guerreiros germânicos e o imperador romano do Ocidente foi deposto. O imperador romano do Ocidente porque durante a história romana, no final dela, vai acontecer uma divisão, principalmente a divisão administrativa, né, daquele país. Isso nós vamos ver no finalzinho do nosso módulo, esse módulo que provavelmente ele vai ter três capítulos, tá? E o início da formação, ou os primeiros povos, né? Segundo as pesquisas arqueológicas, o povoamento da Península Itálica, onde está situada a cidade de Roma, teria sido feito por diferentes ondas migratórias, tá?
A principal leva foi a dos povos itálicos, que começaram a entrar na península por volta de 2200 a.C. E entre eles se destacavam os latinos, que se fixaram no centro da Península Itálica, e os sanitas, que se estabeleceram no sul. Então são esses dois povos que vão dar origem à cultura italiana. Outro povo que se fixou na península foram os etruscos, que de origem incerta, eles se estabeleceram ao norte do rio Tibre, onde desenvolveram o comércio marítimo, a pirataria, a agricultura, a criação de rebanhos e o artesanato. Sim, pirataria porque era de costume desse período antigo o saqueamento, tanto o saqueamento de cidades como o saqueamento de navios, né? Por volta do século 17, do século 7, perdão, antes de Cristo, os etruscos já formavam uma confederação de cidades-estados, um agrupamento de cidades, né? Como comerciantes, piratas e navegadores, estabeleceram intensos contatos comerciais com a Fenícia e os gregos. Os gregos, por sua vez, também chegaram a fundar importantes colônias no sul da Península Itálica e na Sicília. Eles só não conseguiram avançar para o norte porque foram barrados por dois povos, no caso os cartagineses e os próprios etruscos. A geografia ela é tida como privilegiada, ela vai dar um certo privilégio para a formação da Roma nesse período, ou para os povos que estavam começando a sua formação ali. A cidade de Roma nasceu às margens do rio Tibre, no centro da Península Itálica, tá? Além de acesso rápido tanto às margens do rio Tibre como às margens do Mar Tirreno, os moradores também se beneficiavam ao norte da proximidade dos Alpes, cordilheiras que formavam uma espécie de barreira natural contra os invasores, né? Contra a entrada desses invasores. Segundo a tradição, Roma teria sido fundada em 733 a.C., tá? Vestígios encontrados no Monte Palatino indicam que, de fato, por volta do século 8 a.C., formou-se uma comunidade naquela área, e essa comunidade era composta por várias aldeias latinas, unidas provavelmente para se defender dos sabinos, que eram um outro povo itálico que também vivia naquela região. Então você observa que há uma leva, uma junção de povos naquela região, né? Uma junção de aglomerados de povos distintos uns dos outros, tudo naquela região. Sobre uma narrativa lendária, a mais conhecida, né, sobre a origem de Roma, é a história dos gêmeos Rômulo e Remo, filho dos deuses Marte e de Réia Silva, filha do rei da cidade de Alba Longa. Tá? Conta-se que Réia, após seu pai ser destronado pelo tio, foi obrigada pelo novo rei a se tornar sacerdotisa e a jogar seus filhos nas águas do rio Tibre. Rômulo e Remo, porém, teriam sido encontrados por uma loba que os amamentou até eles serem acolhidos por um casal de pastores. Isso é uma lenda, uma fábula, que ajuda a contar um pouco da história, né, do início do Império Romano. E quando se tornaram adultos, esses dois gêmeos finalmente descobriram sua origem e passaram a ajudar o avô a recuperar o trono. O desejo dos gêmeos, porém, era fundar a sua própria cidade nas colinas do rio Tibre. Cada um queria ter a sua própria cidade. E assim eles dirigiram-se para a região, iniciando uma disputa para decidir o local exato onde a cidade seria fundada. Eles vão guerrear entre si para exercitar ali o poder de domínio e soberania no início da construção da cidade. E com a ajuda dos deuses, Rômulo conseguiu matar o irmão, saindo vitorioso, e teria nascido assim a cidade de Roma, que recebeu esse nome em homenagem a Rômulo. Note a semelhança dessa lenda e dessa fábula com a história de Moisés e a história de Caim e Abel, né? Agora, isso tudo dentro de suas particularidades e de suas ressalvas.
Analise que a semelhança é muito distinta, ou se por acaso só eu percebi isso, tá? A monarquia, entretanto, com base em evidências arqueológicas sobre o início da história da Roma, são raras, e por isso o conhecimento que se tem desse remoto período muitas vezes se confunde com as lendas. Apesar disso, não há dúvida de que a monarquia foi a primeira forma de governo entre os romanos. Tá? Desde a sua fundação, Roma foi governada por reis que eram escolhidos pelo Senado. E esse Senado era um conselho formado pelo chefe das famílias aristocráticas romanas. Os reis eles tinham autonomia para declarar guerra, administrar a justiça e presidir rituais religiosos. Apesar disso, eles deviam ouvir a opinião do Senado em todas as questões relativas à cidade e dependiam das assembleias para garantir o seu poder. Então, mesmo ele tendo autonomia, mas ele era submisso ao Senado, ele era submisso à vontade do povo que, que articulava, que formava a Assembleia, né? Durante a monarquia, Roma cresceu rapidamente. E esse crescimento se acelerou no século VII a.C., quando os etruscos se espalharam pela planície de Lassaio e expandiram a atividade comercial na região. Com isso, Roma urbanizou-se e tornou-se o centro do domínio etrusco na cidade de Lácio. Agora falando um pouco sobre a estrutura social da Roma antiga, tá? Ela é dividida em três camadas. A princípio, os patrícios. O termo patrício vem de patris, que em latim significa paz, chefe de família, e eles formavam a aristocracia romana. Os patrícios pertenciam a famílias que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Eram muito ricos e possuíam gado e terra. Então eles se auto-justificavam como os pioneiros, né? Os descendentes daqueles que foram os fundadores de Roma. Os plebeus é a segunda camada da sociedade romana, que vem do latim plebes, que significa multidão. Formava o grupo de pessoas que não pertenciam às famílias patrícias. Eles não faziam parte da aristocracia ou dessa família de notáveis. Eles trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura e na criação de rebanhos e eram obrigados a servir no exército. Até o início da República, os plebeus não podiam participar da vida política, mesmo quando eles se tornaram pessoas ricas, né? Mesmo com um poder aquisitivo e financeiro estabilizado, mesmo assim eles não tiveram acesso à política nesse momento. E por fim, a base da estrutura social romana, na verdade não seria uma base, eles seriam um suporte para os plebeus, porque a base em si seriam os plebeus, e isso seria uma segunda base. Então os clientes podiam ser tanto plebeus como patrícios. Isso porque os membros desse grupo pertenciam a famílias que juravam fidelidade ao chefe de outra família. E esse chefe passava a se chamar patrono, que em geral era um patrício. Para o patrício, quanto maior o número de clientes sob sua proteção, maior o seu prestígio social e político. O que é que acontecia? Muitas vezes, um membro da sociedade romana, por inúmeros motivos, ele fazia um contrato de servidão a um chefe de família com condição social e financeira mais estabelecida do que a sua, e então ele fazia um trato de fidelidade, onde ele prestaria servidão ao chefe de família ao qual ele se tornaria dominado, né? Então note que a base da estrutura social romana são os plebeus, mas os clientes eles vão se associar por uma dependência, seja ela social, econômica, ou enfim, seriam inúmeros os motivos para se tornar um cliente dentro da sociedade romana. Sendo que os plebeus, tanto como os clientes, eles não podem ser confundidos com escravos, tá?
Porque escravo é um outro conceito. Escravo é aquele indivíduo que ele é privado de liberdade. E o plebeu ele tem liberdade, só que, entretanto, no caso do cliente, ele pertencia a um dono, mas o seu ato de liberdade ele não era extinto. Era uma relação de fidelidade. É como se ele devesse um favor a alguém. E esse favor era justificado com um ato de servir. Então tinha um contrato de fidelidade. Observe que, já daqui, desse momento da história, antiguidade, isso vai ser estrutura para a formação do sistema feudal da Idade Média. Quando começarmos a estudar o sistema feudal, você vai notar uma grande semelhança desse ato de cliente e patrício. Para finalizar, no período monárquico, os escravos ainda eram pouco numerosos. Não havia uma quantidade tão grande de escravos, né? Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje, iniciando o assunto sobre Roma, tá? Que é o nosso último tópico de antiguidade. Obrigado a todos pela audiência. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar o conteúdo do canal. E até uma próxima.